Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, jornalista Shirley Marciano, e sempre aqui com apoio institucional e técnico do engenheiro Eduardo Aparecido. Cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDICT, para apresentar o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Olha, lembrando ao senhor e à senhora que a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDICT propõe, esse link entre trabalhadores e sindicato e, é claro, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido cultural da população. Olha, é uma maneira de levar para os ouvintes informações, entretenimento, deixar as pessoas atualizadas sobre tudo que está acontecendo. Eu acho que é uma função muito importante, porque as pessoas passam a entender coisas que não estão no dia a dia dela. Aliás, completou 2 anos de rádio web, é a rádio que mais entrevistados tem aqui no Vale do Paraíba. E olha que tem coisas acontecendo e a gente não conseguiu, acho que ainda nem 10% das personalidades das pessoas que fazem acontecer na política, na religião, na ciência, na tecnologia. E olha que vem muita gente boa para cá, né, Shirley? A gente tem muitos diferenciais, dentre os quais esse programa de entrevista, mesmo sendo pela web, pois a gente disponibiliza, né? A gente tem alcançado um público bom, um público diferenciado, porque rádio que toca pagode, sertanejo, forró, tem várias. Tem muito. Né? Tem muito. Então a gente começa pela programação que é diferenciada. Aliás, a gente toca aqui um rock, quem faz aqui a programação toda aqui é o Eduardo Aparecido. A gente toca MPB, música regional. Então já tem esse diferencial. Começa por aí. Depois são as entrevistas. Depois que é o web. E depois ainda que tudo fica disponibilizado no site. Para todo mundo, né? Quer dizer, alcançar 100% dos ouvintes. Isso. Se a pessoa não deu para ouvir 3 horas da tarde a entrevista, ela pode entrar no site. Às 9 da noite. Não, ela pode no mesmo dia entrar às 9 horas da noite, ela ouvir. Se mesmo assim não deu, ela foi dormir cedo, ela pode entrar no site no dia seguinte, uns 2 dias depois, e acessar aquela entrevista que ela vai estar lá. Fica sempre lá. Fica para sempre. A pessoa que veio aqui dar a entrevista e ela quer propagar aquele link, pode também, porque é possível, porque fica armazenado no YouTube, né? É a biblioteca do rádio aqui, né? Isso. As entrevistas. A gente tem umas 150 entrevistas. Tem muitas, né? Tem muitas. 2 anos de rádio web SINDICT. Olha, e esse é o sentido cultural da coisa, não é? Você, além de poder prestar serviço, ele ainda fica ali para a vida toda. Eterniza, né? Eterniza. Que bom. E esse é o mais eficaz sentido funcional da comunicação, e o que você falou, Shirley, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, que você fala aqui, estão nos ouvindo na Bahia, no Rio Grande do Sul, aqui no Sudeste, fora do país e em alguns países também. Olha, para você ver, Paulinho, eu estava vendo no Facebook, a gente tem uma página lá. A página serve para a gente divulgar as fotos e quais entrevistados estão no dia, né? Então, na página do Facebook, a gente tem 28 pessoas que são da Índia. Poxa, tomara que sejam então, eu fico pessoas pensando, que falam né, em português. Ou falam em português, ou pelo menos eles devem se interessar de alguma forma ao Brasil, assim, alguma coisa tem que cativa eles a entrarem. Porque até eu acho curioso, bastante curioso, que o pessoal da Índia entre. Então, a Índia tem 1 bilhão de pessoas, né? Mas
28 de lá desse bilhão, tem 28 que estão nos ouvindo. Então, 28 pessoas que se interessaram e curtiram a página no Facebook. Agora, para ouvir, aí eu consigo também mapear. E tem bastante gente da Índia, mas daí distribui em outros países também. Bom, mas o curtir na página no Facebook, ele tem um significado. De acompanhamento mesmo. Então, isso que é legal. Estão vendo ali, estão interessados. Essa é a facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, e o SINDICT sempre percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar, difundir e as lutas, né, da sociedade, e também as lutas da sociedade e do sindicato também. Ô Shirley, no programa de hoje nós estamos recebendo o João Batista de Faria, ele que é o da organização social ENA, a ENA, que tem um nome muito interessante, que é Nossa Âncora, Espaço Nossa Âncora. E também a dona Fátima, que vai falar sobre essa questão. Por exemplo, o que fazer quando o ente querido morre? Muitas vezes, Shirley, nós nos questionamos: por que é que eu tive que perder essa pessoa? Por que essa pessoa morreu? Se a pessoa era tão boa? Nós ficamos em busca da palavra de Deus, né, que nos dê a resposta para essas dúvidas, que a palavra tenha um conforto. A saudade que fica, tem o porquê. Então, mas por exemplo, daí tem gente que tem religião, ela pode buscar na religião, né? E quem não tem, por exemplo, ela fica num limbo, né? Mas mesmo os religiosos sofrem muito. Por exemplo, uma pessoa tão boa, né? É tão bom, quando é que a gente sente essa saudade? Então, essa entidade é de apoio ao luto aqui em São José dos Campos, é o ENA, o espaço Nossa Âncora, que visa apoio emocional com quem está realmente necessitado. Primeiramente, as mulheres, né? A Fátima Dias. Isso. Fátima, boa tarde, Fátima. Boa tarde. Bem pertinho do microfone, você fala para todo o Brasil. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. A Fátima dirige lá a ENA, Espaço Nossa Âncora. Isso, na verdade, eu sou uma voluntária, né? Que legal, melhor ainda. Isso. O mais valoroso de uma entidade, não é? Então nós damos apoio, né, às pessoas que nesse momento da perda do ente querido, eles ficam realmente sem chão, né? Então eles não entendem o que está acontecendo, não aceitam, estão num sofrimento muito grande. Então, quando eles procuram a entidade, nós fazemos um acolhimento, né? Fazemos um primeiro atendimento no plantão e depois nós oferecemos um espaço num grupo de mútua ajuda para que eles, ao longo desses encontros, eles vão compreendendo melhor esse processo do sofrimento de perda do ente querido. Quem é que está reclamando a falta de apoio? É mais a mulher pela falta do marido, a mãe pelo filho, ou o filho pelos pais? O que é que chega mais na ENA? Olha, na verdade, eu acho que chega tudo, né, João? De tudo. O esposo que perdeu a mulher que perdeu o marido, mães que perderam filhos, geral. Não... As pessoas estão inconsoláveis. Estão inconsoláveis, estão realmente sem chão. Que coisa. João Batista de Faria, o seu presidente da organização social ENA, Espaço Nossa Âncora. Boa tarde, João. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, ouvintes da Rádio CT Ano 2. Estou à frente do ENA indo para o terceiro ano, né? Já é o terceiro? Já é o terceiro ano à frente da presidência dessa entidade. O ENA é um OCIP que está aí em São José dos Campos há mais de 11 anos. Já atendemos para mais de 1.500 famílias. 1.500 famílias? Em 2 anos? Não, em 11 anos. Em 11 anos. Em 11 anos de existência. O ENA acolhe todas as pessoas em estado de luto. Para nós, o luto ele não é proveniente só da perda de um ente querido. Muitas vezes, o comunicado de uma doença terminal, uma separação conjugal,
ou até mesmo a perda do animal de estimação. Tudo que leva a pessoa a um estado depressivo, no qual ela opta por desistência da vida em função da perda, para nós é encarado como um luto. Olha, você falou duas coisas interessantes. O cachorrinho que morreu, a pessoa fica inconsolável, o totó... Tem gente que trata como filho, né, o animal, né? Tem muitos que trazem esses animais por mais 10, 15 anos e é como se da família fosse. É muito engraçado porque o animal parece que sente a dor da gente, né? Ele é o único que tem o dom de ficar perto sem questionar. Simplesmente ele ouve a gente falar e pronto, né? Então, muitos sentem realmente a falta disso e procura a gente para ajuda, né? Então, o ENA recebe pessoas lá de diversos segmentos, provenientes das entidades públicas que nos encaminham, de associados de empresas que são parceiras e que acabam levando essas pessoas até lá, né? Mas a pessoa tá um bagaço, é só choro, é só dizer, eu quero morrer também. Na verdade, é assim, existe vários conflitos quando ocorre uma perda dentro da pessoa, né? Cada ser humano manifesta de um jeito, mas todos seguem mais ou menos um padrão, né? Então existe muita raiva, muita negação, existe o questionamento com Deus, né? Por que levou? O fato da pessoa ser religiosa por si só não é o suficiente para que a pessoa trabalhe esse luto. Ajuda, e muito, mas não é. Nós já tivemos casos em que eu atendi um padre. E me causou espanto, porque ele é uma pessoa preparada para acolher as pessoas, né? Aí ele bateu no meu ombro e falou, meu amigo, é meu pai que está ali. Santo de casa não faz milagre. Que coisa então, assim, por mais formação religiosa sacerdote que você esteja, que consola todo mundo. Por mais preparado que você esteja, se você não trabalhar esse luto, né? Você vai carregar essa dor por muito tempo. Não que a gente vá fazer a mágica da cura, não é isso. Mas fica a cicatriz, fica a parte boa, fica a saudade, o sofrimento acaba. Você consegue retomar novamente a sua vida, né? Retomar os afazeres, em muitos casos reconstrói uma nova vida, né? Enfim, esse é o trabalho nosso. Quando a pessoa está com uma situação mal resolvida, por exemplo, uma filha com uma mãe com uma esposa com um esposo, aí acontece de um falecer. Muito boa essa pergunta. É muito complicado, é mais complicado para a pessoa que está com esse tipo de pendência? Isso é o que a gente mais vê, né? Porque na empresa que eu trabalho, eu comercializo o plano funeral, então a gente está mais presente dessa situação, né? Na verdade, eu entendo que o princípio da natureza humana é assim: nós crescemos, somos protegidos por nossos pais, um dia batemos asas, né? Vamos cuidar da nossa vida. Temos conosco aquela vontade que vou fazer aquilo para meu pai, o que ele fez para mim na velhice. Nem sempre isso acontece. A vida leva você por outros caminhos, nova família, novos problemas. Às vezes você está no mesmo bairro da mãe, mas a correria do dia a dia não faz com que você esteja sempre presente. Isso é um erro. A gente tem que procurar estar sempre presente. O mais difícil que seja, mas tem que estar presente. Porque na hora que falece, aí vem a dor maior, que é a consciência, né? Então, muitos acham que fazer um funeral caro, com uma urna muito cara, com roupa maravilhosa, vai afagar essa dor. Não vai. Se ela não trabalhar esse luto, se ela não compreender isso daí, se ela não entender que o perdão aconteceu no momento em que a pessoa partiu, e se ela não tiver ajuda, essa dor vai voltar e vai demorar. Não então, existe ela precisa de um trabalho de se perdoar, então. De se perdoar, exatamente, entendeu? E não existe um termômetro... Porque daí não dá mais tempo, né? Não dá para falar com a pessoa. E o interessante é que não existe um termômetro que eu possa colocar em vocês e medir a dor sua. Só vocês sabem. Essa dor, por muitas vezes, incomoda a família, porque ela não entende, não sabe como lidar com isso, né? As pessoas ao seu redor começam a se afastar porque acabam incomodar, mas você precisa vivenciar o seu luto. Aquela dor, o choro faz parte da cura, é o primeiro processo. Você tem que chorar muito. Tem. O choro é uma cura, né? É parte do processo. O nosso trabalho é um trabalho realizado a pessoa vem para um plantão, né? Que ocorre todas as quarta-feiras, das 13 às 19 horas, né? Toda quarta? Toda quarta. Nós recebemos ali na Rua das Monções, número 110, centro, né? As pessoas se dirigem... Onde é a Rua das Monções? Fica em frente à maternidade da Santa Casa, na Rua da Alcel, descendo ali. Poxa, que bacana, bem no centro bem mesmo. No centro, né? Ali ela vai para uma entrevista individual, onde os plantonistas que estão ali acolhem,
e futuramente ela é encaminhada para um grupo fechado e no máximo 10 pessoas. Ô Fátima, o que te levou a ser voluntário na ENA? Você também teve uma perda? Mas você responde daqui a pouco, depois dos nossos institucionais. Saber por que a Fátima é voluntária, e a mesma pergunta a gente vai se dirigir ao João: por que é que ele dirige uma entidade que é o ENA Espaço Nossa Âncora, que visa dar apoio emocional com quem está necessitado? Que finalidade é essa de prestar apoio às pessoas em luto, através de auxílio psicológico, auxílio médico também, psiquiátrico, auxílio religioso, auxílio jurídico? A gente pergunta tudo isso daqui a pouco para Fátima e também para o João Batista de Faria, do ENA Espaço Nossa Âncora. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui na Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o João Batista de Faria, ele é presidente da organização social Espaço Nossa Âncora, que visa dar apoio emocional às pessoas que estão necessitadas e tem aquela finalidade de prestar apoio ao luto através de auxílio psicológico, médico, psiquiátrico, religioso também e jurídico. A pergunta que ficou do bloco anterior para esse é para Fátima Dias, como que ela é voluntária? E o voluntário é o maior patrimônio de qualquer entidade, porque não ajuda com valores, mas sim com tudo de si. Fátima, como é que você passou a ser voluntária no ENA? Eu já tenho 5 anos de voluntária. Eu fui para o Espaço Nossa Âncora para ser ajudada no momento em que eu perdi um irmão. Uhum. Quem era o seu irmão? O meu irmão, uhum. ele teve um diagnóstico, né, uhum. de AIDS. De HIV? Isso. Mas quem era ele? Como é o nome dele? Ele se chamava César. César? Isso. Mas era um menino novo ainda? Não, já tinha 42 já anos. 42 isso, anos. De repente apareceu... quando detectou o HIV, aí a família toda ficou em polvorosa. A família toda. Parece Poxa. que abriu assim um buraco negro na minha família e desestruturou a família inteira. Então, assim, em 2 meses nós ficamos sabendo da doença
e ele foi internado e ele acabou falecendo. Aí começa aquelas discussões em família. Eu sabia, eu falei, eu disse. Quer dizer, a própria família desestrutura, desgruda daquele alicerce, porque aquele medo faz com que um acuse o outro. Foi uma coisa assim, o diagnóstico, entre o diagnóstico, a doença e a morte, foi um período muito rápido para a gente entender muitas coisas e perder o irmão, né? Então, depois do falecimento, eu fiquei cuidando dele no hospital o tempo todo, e depois do falecimento eu estava muito debilitada, né? E aí uma amiga falou para mim que quando ela perdeu a mãe, a família toda tinha sido atendida no ENA. E você imaginou assim, mas o que ENA? Que negócio é esse? Pois é, eu falei, bom, então eu vou lá. E realmente eu cheguei, né, com um sofrimento muito grande, fui muito bem acolhida, passei por todo o trabalho, né, do grupo, dos 12 encontros. Como é que você chegou? Você chegou desconfiada? Como é que é? Não cheguei desconfiada, eu cheguei assim acreditando. Olha que interessante. Sabe? Bem aberta ao trabalho mesmo, sabe? Coração aberto. Falei, desde o acolhimento eu senti assim aquele carinho, aquele respeito. Conforto mesmo. Aquele conforto. E o que ficou muito assim na minha cabeça foi: aqui é o espaço que você vai chorar, que você vai cuidar dessa dor. Porque em casa é muito difícil, no trabalho é muito difícil, as pessoas não querem, elas não têm paciência para o sofrimento, para lidar com o sofrimento do outro. Ô Fátima, como é que é essa dor? Dá para medir essa dor? Não dá para medir. Não dá para medir. Você sente realmente uma dor física, né? Uma dor física, uma dor na alma, sabe? É uma coisa assim, você fica aérea, você perde realmente a vontade assim de viver, você perde, você acha que você não vai sorrir mais, que você não vai voltar mais a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Quer dizer, atrapalha no dia a dia. Sim, se muito. A pessoa é motorista, ou ele para de dirigir ou bate o carro. Sim. Até porque... Sim, que exatamente. coisa! Você fica realmente bastante debilitado. Fora, né? De si. Fora de si. Ô Fátima, daí você foi no ENA, Espaço Nossa Âncora. Quantas pessoas tinham lá? Olha, mais ou menos assim, que chegou e que falou com você e tal? Então, tinha um grupo, né, de voluntárias na época, né? E aí formaram o grupo para atender, né? Então nós começamos aquele grupo e com o passar do tempo eu fui melhorando. Quer dizer, né? Já saía dali melhor do que tinha entrado. Sim, bem melhor. Interessante. Né? E aí quando você chega no final do trabalho, não que você já tenha vencido o seu luto, mas você já está mais estruturada, você já tem uma compreensão maior do que é esse processo do luto, você já sabe lidar melhor com ele, para você acaba voltando de novo realmente a viver. Porque parece que a hora que você perde o ente querido, a sua vida para ali. Depois e daí curou, quer dizer, fica a saudade. Fica a saudade. A lembrança boa, e aí você consegue. Depois do César, aconteceu mais algum luto na sua família? Não, na minha família não. Uhum. Mas aí você lida com o luto dos amigos, né? Parentes mais distantes. Aí você já tem uma certa compreensão, né? Interessante. Não que a gente não fique triste, a gente não chore, mas você já melhor estruturado. Já sabe lidar melhor. Que coisa boa. Bom, se tornou voluntário. Exatamente. Aí chegou a hora de você. Eu já estou bem, agora você começou a consolar outras pessoas. Sim, então, aí no final eu senti, né, o carinho, o amor que eu recebi lá. E eu fiz essa pergunta: eu gostaria de ajudar outras pessoas assim como eu fui ajudada.
E aí eu comecei a participar dos plantões, a ler muito, porque... Atendendo telefonemas, atendendo na porta? Não, atendendo mesmo já os enlutados, sabe? Coisa boa. Fiz curso, né, de formação, tem muita leitura, é um assunto... Aí você se empenhou. Sim, fui buscar nos livros, né, compreender, saber a teoria, e aí a prática você vai, né, ali com o amor, né? O atendimento, ele tem um padrão, assim, se, por exemplo, eu chego lá e para ser atendido porque eu perdi um ente querido, e você vai fazer o mesmo atendimento que seria, por exemplo, o Paulinho, ou para cada caso, é um caso, cada um trata de um jeito? Na verdade, assim, a forma como você faz o atendimento é igual para todos, né? Agora, claro que o Paulinho vai chegar, eu vou lidar com ele de uma forma, como eu vou lidar de outra maneira com o outro, porque cada um expressa uma reação. Umas pessoas alguns chegam, eles nem conseguem falar, eles só choram. Né? E outros, eles demonstram muita raiva, então você vai lidando com os diferentes casos. Fátima, hoje você deu conta de quão importante foi e está sendo o César, porque através dele você está ajudando centenas de pessoas. Exatamente, viu? Isso aí, outro dia, eu não tinha essa percepção. E aí eu pensei um dia, eu falei, gente, ele deixou um legado para mim, né? Porque foi através desse sofrimento que eu realmente descobri, né, esse trabalho que hoje em dia eu me empenho tanto, eu gosto, eu estou sempre junto, né? E acho que valeu a pena, não a morte do irmão, mas eu ter encontrado o Ena. Que coisa linda. Ô João, e como é que você foi presidir a OS Espaço Nossa Âncora? Também passou por uma situação dela ou foi mais psiquiátrico? Você passou a entender o sofrimento das pessoas? Na verdade, assim, eu trabalho numa empresa, Alcel, que tem a parceria com o Ena, né? Uhum. Nessa parceria, algumas das assistentes sociais que são voluntárias do Ena trabalham com a gente. Olha só. E na época, a fundadora mor nossa passava por uma situação de câncer terminal. E a Neuzeli, devido a Neuzeli é uma outra fundadora que não pôde estar aqui com a gente, devido à necessidade de arrumar a documentação de lá, e como era uma área de formação minha, ela me pediu ajuda, se eu poderia dar uma olhada lá e ver o que eu poderia ajudá-los, né? Então eu falei, não, sem problema, vou lá. Chegando lá, encontrei com a nossa fundadora, o nome dela? Helenice. E ela me fez uma sabatina ali na hora, né? Qual que era a minha formação, tá? Aí ela me pegou pela mão, levou lá dentro e falou, a partir de hoje esse armário aqui é teu. Tudo maravilha. Que é documento tá aí, né? E aí... Porque precisava também de um administrador. Ela precisava passar, na verdade, a bola para outro, porque ela sabia que o tempo dela era curto. E numa reunião com ela, ela disse que ela queria muito que o trabalho do Ena continuasse, porque o médico tinha dado a ela 6 meses. Como é o nome dela? Helenice. Helenice. E ela já estava indo para 1 ano e meio de luta. Mas a gente sabe que é uma guerra que muitas vezes, a maior parte das vezes, o câncer vence, né? Mas ela nunca se entregou. E sempre com o mesmo sorriso, com a mesma determinação. Ela pediu, não deixe o trabalho do Ena parar. E aí eu peguei aquela incumbência. Em seguida vem a ficha de inscrição para se tornar voluntário, já que eu estava participando ali. E aí foi indo, com 3, 4 anos que eu estava ali, surgiu a oportunidade de presidir, assumir a presidência do Ena para dar continuidade ao trabalho. E estou indo para o 2º mandato já. Olha, o interessante de tudo isso é que tem pessoas que passaram por uma dor no luto e tem pessoas que, graças a Deus, não passaram, mas a sensibilidade e o sentimento é o mesmo, não é? Eu acredito que sim, acho que é a capacidade de superação de cada um, né? Eu digo mais ainda, o crescimento humano que a gente passa a ter e o respeito que a gente passa a ter ao ser humano é muito grande. Se aprende muito,
Porque a gente às vezes se depara na vida com coisas tão pequenas, né? Com problemas tão banais, que a gente perde tempo, que a gente se magoa. E aí você vê pessoas chegarem lá com cada situações, uma mais absurda do que a outra. A morte traumática, principalmente por um acidente, por uma bala, e que simplesmente destroça uma família. Isso você vê que com boa vontade, com aquilo que você aprendeu, você consegue resgatar essa pessoa ao convívio familiar novamente e à sociedade. Nós vamos para mais um intervalo, João. A gente volta já para continuar com essa conversa que eu tenho certeza que está agregando pessoas e mais pessoas, voluntários e mais voluntários interessados em ajudar e ser ajudado também. Porque a saudade ela é sempre boa. Nós sentimos falta, né, do que é bom, né? Quando você sente saudade, né, da pessoa que partiu, é porque você tem lembranças boas daquela pessoa. Mas isso também, a dor pela falta daqueles que partiram, que acaba não nos ajudando em nada também. Eu quero perguntar para o João a questão por exemplo, das viúvas. Tem a viúva que nunca mais casa. Por quê? Por que ela nunca mais casa? Porque o marido que morreu era ruim e ela tem medo de casar de novo e o outro ser pior ainda. Ou não quer casar de novo porque o marido era bom demais e ela tem medo de não arrumar um outro tão bom quanto aquele. Vai contar daqui a pouco o João Batista de Faria, e a Fátima Dias vai falar do ENA, Espaço Nossa Âncora, aqui em São José dos Campos. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco hoje, João Batista de Faria, ele é presidente da organização social ENA, Espaço Nossa Âncora, e acompanhado da voluntária, a Fátima Dias, que já foi uma das pessoas que precisou do auxílio do ENA. João, antes de prosseguir com as perguntas, com esse bate-papo, quero registrar aqui a nossa audiência espalhada pelo Brasil afora, começando por São José dos Campos. Nesse momento, aqui na minha tela, aparece aqui os cientistas e os trabalhadores do INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, o CEMADEM, no Parque Tecnológico também nos ouvindo, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega 30 entidades de CIT,
espalhados pelo Brasil, cada um lá com o seu computador ligado, smartphone também. CPTEC de Cachoeira Paulista, muito obrigado pela audiência. O CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação, Renato Archer. Nos ouve em Natal, no Rio Grande do Norte, o CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Em Alcântara, no Maranhão, CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E, finalmente, aqui na tela do computador aparece a audiência da Unidade Regional do INPE, do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, João. É muita gente ouvindo. É muita gente. Esse bate-papo aí. E que todos morrerão um dia, né? Aham. Com certeza. E que passarão aí. É a única certeza que a gente tem, né? É a única certeza. Agora deve ter de tanta gente batendo na madeira, hein? É verdade. Não precisa. Falar de luto, falar de morte é uma coisa que tem que ser encarada de forma natural. Ainda há um tabu muito grande em se falar nisso, mas é a coisa da vivência nossa. Assim como a gente fala da vida, um dia a gente vai ter que falar da morte, entendeu? E todos vão passar por essa situação em família. Tomara que seja todos de forma natural, que não tenha mortes trágicas, mas a vida reserva pra gente caminhos que é só dela, né? É verdade. E a gente tem que viver e aceitar. Como você disse, né? Falar da vida e também falar da morte, né? Quer dizer, e a certeza, ciclo, né? E a certeza. E a certeza é de que isso vai ocorrer, menos com Ulisses Guimarães, né? Que não morreu. Né? Ulisses, o Elvis também não. Elvis também não morreu. Ô João, nós perguntávamos a respeito da viuvez. A gente até brinca um pouquinho, mas depois que passa, a pessoa, principalmente a mulher, ela casa. No caso a Fátima pode saber mais do sentimento feminino. Ela casa, ela não casa depois que passa pelo ENA? Não, mas a pergunta já vai chegar aí, Fátima. Olha, eu acho assim, eu acho que no processo de luto ela tem que vivenciar esse processo, tratar esse luto, e eu acho que a partir do momento que ela ressurge novamente para a vida, eu acho que ela que vai fazer as escolhas, né? Se vai casar de novo, se vai, né, ter um novo relacionamento. Eu acho que isso é o dia a dia, né, que vai mostrar o que vai acontecer, né? Mas é muito difícil dizer se logo que perde uma pessoa, eles vão partir para um outro relacionamento. Se partir de imediato, é difícil, porque ele ainda não curou, ainda não elaborou esse luto. Então, tem que, né, primeiro cuidar do sentimento, para depois você investir num outro sentimento. Ô João, é um sentimento muito sério a viuvez para ambas as partes. Não é só a perda de uma pessoa, é a perda de uma vida que está agregada com a vida da gente. É verdade. Eu só reforço o que a Fátima disse. Não tem como a gente definir ou ter um método para isso. Vai muito do que a pessoa significou para você em vida, daquilo que você traça como seu futuro, aquilo que você quer. De repente você está bem sozinho, né? Apesar da gente ter sido criado para viver em sociedade e ter a concepção de família, a vivência daquela experiência com a pessoa, de estar casado, de ter tido uma vida, família, e depois perder essa pessoa, para ela está como suprida essa necessidade. Então ela não vê uma nova necessidade de uma família. Há outros que já encaram de forma diferente e reconstroem a vida. Eu acho que isso é de cada um, né? E de acordo com o que a vida colocar no caminho, no destino dele. Não tem como a gente precisar. Existe uma regra, né? Como que ela vai ficar melhor assim? Não existe uma regra, não tem como dizer que é ruim para um para o outro. Como eu te disse, tem uns que já têm suprido essa necessidade por ter vivenciado essa vida ao lado de uma pessoa. Não há, né? Não sente a necessidade de ter uma outra pessoa e vive com a família de bem o resto da vida. Outros não. Mas é importante também que a pessoa não fique assim, eu não vou casar porque eu ainda estou casada com o falecido, Não, exatamente. Se a pessoa não elaborar esse luto, se ela não passar por isso, não entender que acabou, que foi, que partiu, ficar só a saudade e saber diferenciar muito isso, ela tem grande chance do outro relacionamento não dar certo. Sim. Porque para a pessoa que está vindo de fora, acaba
meio que indiretamente incomodando, né? Então, apegos a coisas, a manias, a um ritual, entendeu? Acaba incomodando. Então, comparações, né? Principalmente comparações. Então, é assim, elaborar o seu luto, realmente aceitar essa partida, ter saudade, lembrar com alegria da vida que teve aqui, é essencial para que você possa conhecer uma outra pessoa e reconstruir sua vida, se for de seu interesse. E não procurar o falecido numa outra pessoa para fazer comparações. Isso nunca ela vai achar. Nunca. Agora, por que existe o temor a respeito da morte? Paula, é muito da característica do povo aqui da América do Sul, né? Assim como temos um coração ardente, de um sentimento muito apegado à família, também existe uma repugnância com relação ao luto. Ninguém gosta de falar de morte e falar de luto, né? No resto do mundo isso já é encarado de maneira diferente. Eu acho que vai mais da característica cultural do nosso povo aqui da América do Sul, né? Mas isso começa com o passar dos anos a mudar também, acho que como tudo, né? Assim como a tecnologia evolui para um lado, a forma de pensar, de viver e até de falar sobre isso acaba sendo mais natural. A partir do momento que você conhece o que é isso, como para nós, até um certo tempo, a Fátima, tanto eu, antes de participar, de conhecer como é que talvez também tivéssemos o mesmo receio em falar. Mas hoje para a gente é tão natural, porque é uma coisa que é do cotidiano, que vem naturalmente. Não tem como você falar assim, eu não vou falar, não vai acontecer. Vai acontecer, entendeu? Então acho que como tudo na vida da gente é natural, você tem que se formar, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Você não quer levantar segunda-feira, 6 horas da manhã, mas tem que levantar, pô. Então, que coisa eu acho que tem que tudo ser encarado de forma natural. Entendeu? Ô Fátima, e lá no ENA, no espaço Nossa Âncora, você é voluntária. Como as pessoas chegam lá? Qual é o semblante? É um semblante de tristeza? E vocês que estão lá do outro lado, aprenderam a receber esse semblante e tentar mudar ali ou não? Então, às vezes as pessoas chegam e você não percebe. Você até acaba perguntando, por que você veio aqui? Porque a pessoa está muito natural. Sim, estruturada. E aí, a partir do momento que você fica, né, sozinho com essa pessoa, né, porque o atendimento é individual... Que ela desaba. Ela desaba. Né? Aí que você vê, né, o tamanho, né, da dor, como que está esse sentimento dentro dela. Né? Quer dizer, é uma dor que não dá para ser medida pelo semblante. Não dá para ser medida. Incrível. Agora, lá vocês têm o apoio psicológico. Quais são os apoios que tem lá para a pessoa? Primeiro conversa. Sim, primeiro uma conversa. Na verdade, assim, todos os voluntários passam por treinamento, né, por um curso, e depois esses voluntários aprendem a trabalhar essa mútua ajuda, né? Mas lá nós temos pessoas, temos psicólogas, temos assistentes sociais, temos pessoal na área da saúde, na área da educação, né, que podem estar fazendo esse acolhimento e esse trabalho, né? Que na verdade nós não vamos tratar, né, esse luto como uma doença, né? Então, e sim como um sentimento. Como um sentimento. Então nós vamos fazer um trabalho de mútua ajuda, né? É lógico. Quer dizer, que você se sente ajudada quando está ajudando a pessoa? Se eu me sinto ajudada? Isso. Sim. Interessante. Faz né? Aquela troca, né? Você acaba, esse trabalho voluntário acaba te enriquecendo, né? Ô João, no caso da Fátima, que é voluntária, ela falou dos demais voluntários lá, que é aquele apoio psicológico, aquele apoio de conforto e tal. Agora, no caso e o que fazer após a morte? O ENA também orienta juridicamente, porque às vezes a pessoa deixou uma propriedade, deixou um bem, deixou uma conta bancária, deixou dívidas também. Tem essa orientação no ENA? Tem também. Boa parte desse pessoal que já chega até com uma certa referência sobre esse assunto, né? Mas se a pessoa precisa de orientação,
Nós temos a informação, temos os órgãos públicos que ela deve procurar. Nós não resolvemos, nós direcionamos para esses lugares, né? Precisa de um advogado, mandamos em tal lugar. Precisa disso aqui, vai ali. Precisa do INSS, vai ali. A gente dá toda a orientação, porque a gente tem um roteiro de como funciona isso, né? E aí a gente dá toda a orientação de indicação à pessoa. Olha, quer dizer, o apoio jurídico é no sentido, olha, tem 10 advogados na cidade que é craque nisso. Aí a pessoa vai procurar os advogados. Esse trabalho hoje existe até gratuitamente, através da promotoria no fórum. Olha, vocês encaminham para lá também. A pessoa vai lá, se apresenta, explica o problema dela, tem advogado gratuito para ajudá-la e orientá-la nesse problema, né? Em muitos casos a família não tem nem recursos, então a gente sempre orienta para que procure a promotoria. Quer dizer, o ENA é o apoio estrutural e emocional. O mais importante é assim, a partir do momento em que a pessoa é atendida e que ela vai para um grupo fechado, nos poucos que eu participei, o que eu pude notar é assim: você chega desacreditado, descrente, com raiva, questionando até Deus. Acha que seu mundo acabou e você resolveu parar de viver porque não tem mais sentido. A partir do momento em que você está num grupo fechado e que você começa a contar, a chorar e a pôr para fora o seu drama, você inicia o processo de cura do seu vizinho do lado. Que maravilha! E ele, quando começa a contar o dele, inicia o seu. Por isso que a gente chama de grupo de mútua ajuda. O principal da consciência humana é você saber que você não está sozinho, que você está num grupo onde pessoas sofrem até mais do que você, por ter sido uma morte às vezes até traumática, né? E que estão ali buscando ajuda e que, ao trocar essa experiência dolorosa, eles acabam se curando. O processo de cura está dentro da gente. Então, o que o ENA faz é estimular que as pessoas parem, reflitam, né? Ensinar a puxar isso aqui dentro, né? E a compartilhar com aquele que sente a mesma dor. Isso é o processo de cura. João e Fátima, nós vamos para um breve intervalo e na volta a pergunta vai ser o seguinte: como é que vive o ENA? Qual é o recurso? Como é que faz para ajudar? Todas essas perguntas a gente vai fazer para você que é o presidente da organização social Espaço Nossa Âncora. Um instante só, o Clique Jornal volta já com João Batista de Faria, presidente do Espaço Nossa Âncora, e com a voluntária do ENA, a Fátima Dias. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. O jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O bate-papo de hoje é com João Batista de Faria, o presidente da organização social Espaço Nossa Âncora, acompanhado da voluntária da ONG, a Fátima Dias. O que fazer quando um ente querido morre? Muitas vezes nós questionamos: por que eu tive que perder essa pessoa? Por que essa pessoa morreu se ela era tão boa
Por que é que Deus levou essa pessoa? Nós ficamos em busca de que uma palavra de conforto, que a palavra de Deus também nos dê a resposta para essas dúvidas, que a palavra seja o nosso alicerce. Mas daí vem a saudade, depois dos questionamentos, e a saudade ela é sempre boa, mas é sempre boa porque a gente só sente saudade de quem, e a gente sente falta de quem é bom. Quando a gente sente saudade de uma pessoa que partiu, é porque a gente tem lembranças boas. Nem sempre, viu, Paulinho? Já reparou que quando a pessoa, você não gosta da pessoa, xinga, vive brigando, de repente morre, vira santo, né? Vira santo. Aqui em São José dos Campos tem muitos santos. Ele era muito bom. Ele tinha um lado bom, muito importante. Tinha um lado bom. Outras pessoas dizem, que Deus o tenha. Porque a gente não quer ter, né? A gente não quer ter, né? Bom, esse é o ENA, o Espaço Nossa Âncora, que visa dar apoio emocional a quem está necessitado e tem a finalidade de prestar apoio às pessoas em luto através do auxílio psicológico, médico, psiquiátrico, religioso também, jurídico. O jurídico João já falou. E o apoio religioso? São pastores, padres, espíritas? Como é que é? Como é que tem esse apoio? Não, nós não intervimos na parte religiosa. Pelo contrário, respeitamos toda a crença e credo da maneira com que a pessoa chega. É interessante porque no grupo você pode ter espíritas, pode ter católicos, pode ter evangélicos, presbiterianos, não importa. A gente deixa bem claro, o trabalho que nós fazemos é de recuperação, é de ajuda. E cada qual, na sua profissão de fé, busca a força que precisa complementar. É importante a religião? É muito interessante que o depoimento de um evangélico, como de um católico, é um Deus só, gente. É um Deus só. E a fé que a gente busca é nesse Deus. Entendeu? De acordo com a sua profissão de fé. Então, o ENA não tem nem bandeira política, nem bandeira religiosa. A gente respeita todas as religiões, né? E executamos o trabalho em conjunto. Então, a linha que vocês buscam, assim, então, não é a religiosa, mas é assim, voltado um pouco para a questão da fé. Vocês buscam mais o viés filosófico, psicológico, ou nada disso? Eu acho que vai mais pelo lado psicológico, porque a gente tem uma metodologia de tratamento e segue esse padrão. Durante esse processo, não adianta, a fé ela se aflora em todas as etapas, mas nós não intervimos com relação a isso, né? Entendi. E as próprias pessoas do grupo passam a respeitar a opinião dos colegas que estão do lado, porque a dor é uma só, essa não tem religião. Né? Sem dúvida. E o bom da religião é o despertar da fé. Você precisa dessa fé, você precisa acreditar. Junta-se isso à parte psicológica, a gente desenvolve e debate muito, né? Os questionamentos são muito grandes, faz com que a pessoa retome a vida dela, mas cada qual no seu segmento. Ninguém vai entrar lá, vai mudar de religião ou vai tentar convencer o vizinho do lado a entrar para a religião. A gente deixa bem claro isso, que não é o nosso objetivo. Isso tem que ser muito respeitado e muito bem explicado, porque a fé e a religião é de cada um. Olha, bacana. Então, vai lá para dar apoio para a pessoa se estruturar emocionalmente. Isso. Não intervimos em religião. Se o cara for do PSDB... ele vai ser tão bem recebido quanto do PT, quanto de qualquer... Foi lá na passeata, lá, por isso que tal. Nada disso, né? Nada disso. Que bacana. Se o cara for do PT, é a mesma coisa. A única coisa que a gente gostaria de ter, já que você tocou, você foi mexer na ferida, na parte política, era que a gente conseguisse realmente... Isso é uma luta do ENA, nesses 11 anos, para ser reconhecida dentro do orçamento público do município, que nós tivéssemos realmente alguém que abraçasse essa bandeira e entendesse a importância que isso é para a cidade. Nós estamos numa cidade que tem quase 4.500 óbitos por ano. Então, sabe quem você poderia procurar? O Tchaka. O Tchaka, ele trabalhou no cemitério aqui quando ele era jovenzinho, ele teve uma visão. Nós já procuramos vários políticos, todos no início... Como é o nome que tem lá? Necrotério. Necrotério. Ele trabalhou muitos anos no Necrotério. Ou o Boanésio, que é o presidente da Urbana, né? Nós já procuramos muitos políticos para tentar inserir o ENA no orçamento público do município, para que a entidade tivesse uma renda própria. Para você ter uma ideia, são 11 anos em que essas guerreiras que começaram esse trabalho
nos primeiros 8 anos, enfiava a mão no bolso e punha dinheiro lá para o ENA sobreviver. O ENA nunca teve renda nenhuma. O trabalho é voluntariado e vivemos da ajuda daqueles que entendem e compreendem nosso trabalho e colaboram, mas não temos nenhuma fonte de renda. Temos uma estrutura, temos uma metodologia, temos a capacidade de atender muito, muito mais gente, mas não temos interesse político. E agora que nós vamos começar a fazer um trabalho junto às empresas para ver se a gente consegue, junto ao setor privado, ajuda para que porque assim, dentro de uma empresa é normal você ter alguém que perde um ente querido e que não consegue tratar isso e acaba envolvendo todos os amigos do setor. Atrapalha até. Aí a produtividade, né? Exato. E influi lá no setor de trabalho. Hoje o ENA está tentando montar um leque aí de serviços que nós podemos prestar para as empresas, né? Pedir apoio dessas empresas para acreditar nesse trabalho, porque ele ajuda muita gente. Como eu disse, são 4.500 óbitos em São José por ano. Por ano? Por ano. É muito. E nem 1% disso acaba sabendo da existência do ENA ou busca ajuda, mas você pode ter certeza que tem muita gente precisando. Mas como se falar de luta é alguma coisa assim que não atrai muito a classe política e não rende muito voto, é difícil, gente, é difícil a gente conseguir, mas não vamos desistir. Nós fizemos uma promessa para nossas fundadoras e vamos até o ENA conseguir ter vida própria. Qual era o nome dela? Helenice. Dona Helenice, que foi a fundadora. Isso, foi e que em vida te passou a entidade para que passou você dirigisse. Passou a bola para ajudar, não. Passou a bola para ajudar. No passar do tempo que me surgiu o convite para assumir a presidência e eu acabei assumindo e estou indo para o segundo mandato. Como fazer doações para o ENA? Hoje a pessoa, olha, eu quero ajudar fazendo doações, uma conta bancária ou um endereço, como é? Em princípio eu vou te passar o telefone 3029-6977, que é do ENA, né? 3029-6977. Olha, 3029-6977. 3029. Ligou para lá, vai conhecer nosso trabalho, vai conhecer nossa sede, vendo que pode ajudar, será muito bem-vindo. Então, atenção, você de qualquer lugar do Brasil, 3029... 3029-6977. E quem quiser conhecer o trabalho do ENA pode também acessar o nosso site www.enasjc.com.br. Tem um site. Tem. www.enasjc.com.br. Bom, e isso para fazer a doação, então liga lá. Liga, entra em contato com a gente vê a melhor forma de que isso pode ser feito, né? Embora estejamos em São José, podemos atender a qualquer lugar do Brasil, tá? Nós podemos, a pessoa pode entrar pelo nosso site, pode nos procurar ajuda, ela pode receber essa ajuda pelo mesmo sistema, né? A gente pode se conversar e se falando e ajudando a pessoa. A ideia do ENA de abraçar não é abraçar São José dos Campos. Como o CIP, ela vai estar aberta ao Brasil. A nossa ideia é que no futuro tenhamos uma linha direta onde a pessoa possa ligar a qualquer hora, explicar o que ela está passando e que a gente possa dar o mesmo suporte que hoje a gente dá no tete-a-tete ali, né, na frente da pessoa. E também fazemos cursos de capacitação para profissionais que querem em outros lugares do Brasil usar essa mesma metodologia e ajudar pessoas. Então, pessoal do serviço social, pessoal que vive diretamente em contato com essas pessoas, hospitais que tratam de doenças, é muito importante ter essa formação. Ter essa formação traz o conhecimento e o respeito humano para que ela saiba lidar com aquela situação e possa difundir esse trabalho. Ô João, então, muito bom. Agora, quem está precisando então de ajuda é o ENA hoje, que é o reconhecimento público para que ela possa se sustentar. Possa se sustentar e que possa abrir a porta para atender a toda a demanda da cidade e do Vale do Paraíba. Nós temos capacidade, temos estrutura para isso, só não temos apoio. Até pela questão da divulgação também, né? Verdade. Porque exato. Eu mesmo não sabia que existia. Eu acho que estão de parabéns, que é uma coisa diferente, que é importante para as pessoas,
que só quem passou por uma quem morte, passou por isso sabe a importância. Trauma, sabe da importância de uma entidade como essa. Olha, muito, muito bacana. Então, é OCIP, não é OS, é Organização Social de Interesse Público. Isso. E precisa do reconhecimento público. Exato. O que a gente tenta fazer é entrar no orçamento público do município para que tenha uma verba pré-destinada, para que a gente possa andar por pernas próprias e abrir esse leque de atendimento e criar as outras opções, né? Que maravilha. A ENA Espaço Nossa Âncora. Antes de finalizar, Fátima, e como é que eu faço para fazer um trabalho voluntário, assim como você, no ENA? Como é que a pessoa deve chegar até o ENA para ser voluntário? Bom, pessoa, é só ir lá no espaço. Qual o endereço? Rua Monções 110, próximo à maternidade da Santa Casa. E ao lado da Alcel. Da Alcel, ao lado da Alcel. Chegou na Alcel, como é conhecida Isso. também. Olha, onde que é o ENA? Exatamente. Fica do lado. Todas as quartas-feiras, nós estamos abertos das 15 às 19 horas. Então, nesse período da tarde. Isso. Fora esse horário, é só acionar pelo 3029-6977 e marca um horário com a gente e conversa sem problema nenhum. Muito bem. Fátima, obrigado, viu, por você voluntariamente ter vindo aqui. Obrigado mesmo. João, fiquei muito feliz de falar contigo pelo conforto que vocês oferecem à população quando perde um ente querido. A Shirley ficou impressionada da maneira que vocês ajudam, quer dizer, tanto faz alto, baixo, não tem cor religiosa, não tem cor partidária. Nem time. Atendemos corintiano, palmeirense. Atende corintiano também? Também, sem problema nenhum. São Paulino não, né? Porque também, São Paulino, também. São Paulino diz que não morre, né? É purpurina, né? Purpurina, então. Bom, teu nome? A Shirley. A Shirley, Paulo Silva, vocês estão convidados. O Eduardo aí lá conhecer o Espaço Nossa Âncora. Você está me devendo essa visita lá. Vou lá te visitar. Entendeu? Aí a Fátima deu o endereço, que é Rua das Monções, número 110 Centro, em frente à maternidade da Santa Casa. Ou pela internet é www.enasjc.com.br. João Batista, muito obrigado pela presença aqui no Clique Jornal. Obrigado você. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um programa da tarde e da noite também, que você pode assistir pelo YouTube as nossas matérias jornalísticas aqui da Rádio CT. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, amizade e audiência e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.